Olá, tudo bem? Vamos a mais uma simples e humilde mensagem de uma forma racional dos escritos bíblicos. Olha que coisa linda! Paulo falou em Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. Romanos 3, 21 em diante. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. 22. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, pela graça que foi dado o privilégio a Paulo pregar a quem? Aos gentios, ao povo que antes da cruz eram considerados como estrangeiros, como povo afastado da comunidade de Israel. Este foi o povo agraciado pela graça, pelo favor imerecido, e foram justificados pelo conhecimento do Cristo ressuscitado, não de Jesus de Nazaré. Maravilhosa esta mensagem, linda, linda, linda. Mas você que acha essa mensagem maravilhosa, saiba que você hoje, no ano 2022, você que está no século 21, você é mais bem-aventurado, você é mais agraciado do que os que ouviram da boca de Paulo isso. Você sabia disso? Algum dia na igreja que você frequenta, falaram isso para você? Não, né? Não fala porque eles não têm entendimento. Eles misturam lé com cré. Eles não respeitam a etapa. Eles não respeitam a época. Paulo disse aqui que, pois todos pecaram. O que era pecado naqueles dias? Porque o fim da lei foi Cristo. Mas o tabernáculo, símbolo maior da lei, ainda estava de pé, o qual foi destruído, foi aniquilado no ano 70 DC. Então, o local de sacrifício, o templo, a casa de Deus, considerada por eles, estava de pé. Então, o pecado, uma parte, ainda vigorava, porque havia o símbolo maior da lei, então havia a necessidade deles, daqueles dias, praticarem obras do legalismo de Moisés. Holocaustos, ofertas, sacrifício, buscar Deus em templo, buscar Deus... Então tinha isso naqueles dias. Então, pois todos pecaram, no versículo 23, e estão destituídos da glória de Deus. O pecado eram as transgressões das leis mosaicas. 1 João 3,4. Então isso daqui não é para nós. Não. Nós que nascemos depois da cruz, que o fim da lei foi Cristo, foi o sacrifício da cruz. Mas, porém, ainda, como o símbolo maior, que foi o templo, ainda ficou, então vamos colocar que quem nasceu depois do ano 70 DC, não é 1970, o ano do tricampeonato da Copa, não. É o ano 70, na primeira era cristã. Então, os que nasceram depois do ano 70 para cá, já nasceram sem pecado. Então, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Paulo estava falando isso antes do ano 70. Então, o pecado eram as transgressões das leis dadas a Moisés. O povo gentil não recebeu lei nenhuma, então o povo gentil nunca foi pecador. Todos, judeus, gentios, todos, sempre foram transgressores devido à natureza carnal. Mas pecado era a transgressão das leis. Tá, mas agora se manifestou, Paulo falando, uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham as duas testemunhas do Apocalipse, a lei e os profetas, Moisés e Elias. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Eles ali estavam no tempo da graça. Paulo recebeu a sã doutrina para pregar a graça aos gentios.
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a redenção, Paulo estava pregando, ensinando eles que a redenção estava em eles aceitarem o Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Mas e nós? Por que nós não estamos na graça? Porque nós estamos na justiça estabelecida. Porque nós estamos no tabernáculo estabelecido. Então essa palavra muito linda, muito maravilhosa, para aquela época. Mas para você hoje, para mim, nós estamos na justiça eterna. Nós estamos no Evangelho eterno. Eles, para serem agraciados, para receberem a graça, eles precisavam do conhecimento do Cristo ressuscitado. Dos que nasceram depois da justiça eterna do ano 70 para cá, não depende mais. Porque o tabernáculo espiritual de Deus já foi estabelecido. A nova Jerusalém de Deus espiritual já foi estabelecida. E Ele mesmo, o Criador, está em seu tabernáculo. Este tabernáculo é espiritual. E esse tabernáculo está em nosso espírito. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Leia. É isso que nós devemos dar glórias. É isso que nós devemos confessar aos quatro cantos. É isso que nós devemos viver diariamente, enquanto o nosso corpo carnal estiver à disposição dessa experiência nesta vida. Porque o porvir é o espírito voltar para o reino celestial. Então, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então esse vídeo eu estou fazendo ele pontual para chamar a atenção mais uma vez, ou se você é a primeira vez, que esta passagem ela foi muito importante nos dias de Paulo. Depois dos que nasceram, depois do juízo do ano 70, essa palavra para nós já não faz mais sentido, porque em nós está o tabernáculo espiritual de Deus, e Ele está nesse tabernáculo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Assim seja, então eu deixo essa pequena mensagem e peço que você confira na sua Bíblia para ver que o que importa hoje é o Evangelho eterno, é Deus em nós. Se foi útil, joinha, compartilhe esse vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.